Olá, pessoal. É uma honra, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Roberto Duarte. Muitos de vocês já devem ter me conhecido aí da época do SPED. Eu escrevi o Big Brother Fiscal, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto livro sobre o tema, sobre o assunto. E de 2014 para cá eu tenho me dedicado ao empreendedorismo contábil no Brasil e no mundo. Eu quero agradecer aqui ao CRC, Minas Gerais, na figura da presidente Rosa, que nos convidou para este momento, e me solidarizar com todos os contabilistas, profissionais da contabilidade do Brasil e do mundo. E eu tenho algumas mensagens importantes para você neste momento de desafios e oportunidades. Eu vou começar contando uma história. Dia 3 de março, eu estava lá em Portugal, que eu tenho um trabalho lá de participação no conselho de uma empresa portuguesa de software, e eu fiquei durante 10 dias em Portugal, mas no dia 2 de março foi exatamente o momento onde tivemos as primeiras contaminações do Covid em Portugal. E aí eu vim para o Brasil e entrei numa fase de negação. Pois é, todo mundo, quando se depara com um problema muito grande, passa por 3 fases, e a primeira delas é a da negação. Eu fiquei pensando assim, isso não vai chegar no Brasil, não vai ter impacto nenhum na minha vida, não vai acontecer nada de relevante, nenhuma mudança significativa no meu trabalho. E passado um tempo, passado uma semana, eu entrei no segundo estágio, que é o estágio do desespero. A gente deixa o emocional tomar conta da gente, e o emocional desliga o cérebro racional. E aí a gente começa a tomar decisões precipitadas, decisões ineficientes, decisões que não fazem, que não ajudam de fato, né? Para vocês terem uma ideia, eu comprei uma caixa de macarrão, uma caixa de sardinhas e comprei farinha. Até é engraçado que a entrega demorou um pouco para chegar e chegou lá em casa 10 quilos de farinha, que eu já não sei o que fazer com ela, né? São decisões totalmente irracionais, totalmente ilógicas, que acabam nos prejudicando. E aos poucos a gente vai entrando na racionalidade. A racionalidade diz o seguinte: precisamos conversar, precisamos entender a situação atual, precisamos, na medida em que for possível, continuar os nossos trabalhos, mas sempre mantendo as recomendações de exigência sanitária, de cuidados com a saúde, de preservação e minimização dos riscos, né? Bom, e é justamente sobre essa racionalidade que eu quero conversar com vocês. O primeiro ponto é que o coronavírus, né, matou um mito. Matou o mito de que contador só serve para calcular imposto e cumprir obrigação. Na realidade, 100% dos conselhos de administração de empresas pequenas, médias e grandes, 100% das empresas brasileiras, mesmo aquelas mais pequenininhas, precisam de monitorar diariamente a sua saúde, como se fosse um paciente na unidade de tratamento intensivo. E a saúde dessa empresa depende de indicadores. O primeiro deles é o fluxo de caixa, o segundo é o custo, a estrutura de custos da empresa, o terceiro é a inadimplência. E tem outros, claro, né? Margem de contribuição de cada produto ou serviço vendido, o custeio das despesas administrativas, enfim, existem uma série de indicadores financeiros contábeis que 100% das empresas precisam mensurar diariamente no nosso país. E isso nos leva à primeira recomendação que eu faço para vocês. Você que é contabilista, que é profissional da contabilidade, que é empreendedor da área contábil, pegue sua equipe, entre em contato imediatamente com todos os seus clientes. Faça uma videoconferência, mande mensagens pelo WhatsApp e converse com eles. O seu cliente, ele precisa do seu apoio. Ele não consegue conversar muitas vezes com a família, não consegue conversar muitas vezes com os amigos sobre determinados assuntos que são específicos da empresa, e só você consegue ouvi-lo
nesses assuntos. E na medida em que você conversar com ele, exercitar a empatia, se colocar no lugar dele, se solidarizar com ele, aí você começa a ajudar. Começa a ajudar e começa a descobrir que há desafios, mas também há oportunidades. Você pode ajudá-lo com relação às mudanças trabalhistas, claro, com as mudanças tributárias, claro, mas o principal foco é exercer a ciência da riqueza na prática, em tempo real, com as pequenas e médias empresas brasileiras. O que acontece? Você vai falar assim, mas meu cliente faz a anotação lá no caderninho, no pedaço de papel de pão, ou não faz anotação nenhuma, ou usa uma planilha. Pois é exatamente nesse momento que você mais pode ajudá-lo, porque aquela barreira, aquela objeção para colocar um sistema em nuvem, para controlar o contas a pagar, controlar o contas a receber, controlar os estoques e controlar o faturamento, acabou. Porque se o seu cliente não usar esse tipo de tecnologia, ele não consegue operar a empresa dele com os trabalhadores em casa. Se ele não usa um sistema desse, você não consegue identificar os principais indicadores financeiros, como eu disse, fluxo de caixa, margem de contribuição, inadimplência, custo, qual o produto mais vende, qual o produto menos vende. E sem esses números você não consegue ajudá-lo. Sem esses números você não consegue tirá-lo da zona do desespero para a zona da racionalidade e ajudá-lo a manter a empresa dele prosperando mesmo em tempo de crise. Tá, eu sei, existem setores de atividades que estão extremamente impactados neste momento, né? Buffets, pessoal de eventos e festas, restaurantes e bares, eu sei, nós vamos conversar sobre isso também. Mas existem setores que, pelo contrário, estão vendendo mais. Eu tenho acompanhado muito esse movimento no Brasil e fora, acompanhado em Portugal, na Itália, no Japão, nos Estados Unidos. Ontem mesmo eu conversei com um japonês, um brasileiro que está lá no Japão, que tem uma empresa de aceleração de startups lá. E se você quiser prever o futuro do Brasil, é simples, olhe para fora. Para vocês terem uma ideia, na primeira semana de contaminação na Itália, praticamente todo o comércio caiu muito, exceto alimentos e, obviamente, material de limpeza. Mas a partir da terceira semana, itens como pet shops, brinquedos, jogos eletrônicos começaram a subir muito, muito. A procura por pet shops aumentou em 50%, porque os animais também precisam de alimentos, de vacinas, as crianças precisam de ocupação em casa. Então, sim, existem setores que estão em expansão. Mas mais do que isso, como efetivamente que você pode ajudar o seu cliente? A primeira dica eu já dei. Entre em contato, pessoal, olho no olho, a hora agora é de comunicação humana, use o e-mail para formalizar e não para comunicar. Converse com o seu cliente, depois mande um e-mail formalizando, isso é outra história, né? Não vamos só mandar e-mail e achar que o problema está resolvido, não. Quem ajuda nesse momento será ajudado, tá? E ao conversar com o seu cliente, você pode descobrir, por exemplo, que ele precisa da terceirização do contas a pagar, do faturamento dele, e que você pode prestar esse serviço para ele também, né? Como mais uma forma de apoio a ele. E falando mais adiante um pouco, outras ações. Na sua empresa, crie uma sala de guerra. Crie, aliás, 3 salas de guerra. Separe equipes e uma sala de guerra vai cuidar dos custos. Ela vai olhar para item por item de custo da sua empresa e ver quais não participam, quais não contribuem para o core business, para o negócio principal da sua empresa, e esses custos você tem que renegociar preço, prazo com os fornecedores. Exemplo, aconteceu comigo, eu viajava demais e precisava de uma linha de celular com uma quantidade de dados muito grande. Agora eu estou em casa, então eu liguei para a operadora e renegociei, né? Reduzi pela metade o meu custo de telefonia. Cada item deve ser estudado cautelosamente por essa equipe da sala de guerra de redução de custos.
Outra coisa importante, né, é que a gente começou a perceber, outro mito que caiu, é que não dá para trabalhar de casa. Eu mesmo tinha essa percepção, né? Eu viajava todos os dias da semana, fazendo as consultorias, as mentorias para os escritórios de contabilidade, no Brasil, em Portugal, para as empresas de software, nos Estados Unidos, e descobri que 80% daquilo que eu faço eu posso fazer de casa. Tá, você vai me falar o seguinte, aí eu não tenho estrutura para isso. Ok, muita gente se preparou antes, muita gente mesmo. Eu conheço um empresário da contabilidade que hoje mora em Santa Catarina, o escritório dele é no Rio, ele já opera 100% em nuvem, já tem toda a equipe dele trabalhando em nuvem. No dia que ele tomou a decisão de colocar as pessoas em home office, foi basicamente fazer uma ligação para a equipe e cada um passou a trabalhar em casa, ou seja, eles não interromperam a operação. Tá, você que não fez isso, o que tem que fazer? Buscar racionalidade, criar um plano de ação, monta uma sala de guerra para isso, procura saber de experiências de pessoas que já executaram esse tipo de ação, mas, sobretudo, tecnologia disponível tem, o que falta é planejamento, organização e execução. Coloque sistemas para controlar as tarefas das pessoas, não coloca, eu vi também já, e isso é um erro grave, colocar câmera vigiando as pessoas na casa como se fosse um Big Brother, isso não funciona. O que você tem que controlar é a tarefa e não a pessoa. E, basicamente, tecnologia com controle de processos, 80% do trabalho está feito para você trabalhar em home office. Tá, você vai falar assim, na minha cidade não tem internet, aí realmente é um problema grave, mas use a racionalidade, procure operar dentro da sua empresa, com o máximo de higienização possível, evitando, seguindo as recomendações sanitárias, né? Evitando o grande volume de pessoas. Isso, enfim, tá informação vasta na internet sobre esse assunto, dada por médicos, por pessoas da área de saúde, tá? Voltando à questão, primeira sala de guerra de custos. Segunda sala de guerra, manutenção de receitas, né? Essa equipe vai preocupar em manter as receitas que você tem hoje. Como que se faz isso? De novo, entrando em contato diário com cada um dos seus clientes, identificando como que você pode ajudá-lo neste momento. Terceira sala de guerra, conquista de novos clientes. Isso pode acontecer, conquista de novos clientes ou novas receitas, tá? Porque, como eu disse, você pode prestar novos serviços para os seus clientes e ajudá-lo a reduzir custo nesse momento. De novo, ontem eu recebi uma mensagem de um empresário da área contábil que eu ajudo, e ele me mandou a seguinte questão, a seguinte mensagem: Roberto, eu estou extremamente satisfeito, eu fiz aquilo que você falou, eu liguei para cada um dos meus clientes, um deles, inclusive, é o dono de um buffet, que me mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp dizendo o seguinte: eu não vou pagar nenhuma conta esse mês, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho receita, todos os meus clientes me cancelaram, eu só vou pagar duas, o meu plano de saúde e você, que é contador, que me ajudou nesse momento tão difícil. Então, ajude e você será ajudado. Esse é o momento de exercer a ciência da riqueza, a contabilidade, na plenitude. Isso é o que o nosso saudoso, querido professor Lopes de Sá sempre falou, né? A questão da tecnologia é importante, é fundamental, a questão de apoiar, né, no cálculo de tributos, no cumprimento de obrigações acessórias é importante, é fundamental, mas o que gera valor realmente para o exercício da ciência da riqueza é a aplicação prática dos conceitos científicos, de forma que seu cliente possa prosperar também. E no mundo atual, a logística de entrega da ciência da riqueza se dá por meio da tecnologia. Ela é tão importante que, sem ela, neste atual mundo do coronavírus, não é possível mais operar. Vocês já estão percebendo isso, né? Claramente. Bom, vamos recapitular aqui então. Comunique com seus clientes, crie uma sala de guerra para a redução de custos, negocie prazos, negocie preços,
de tudo aquilo que não estiver ligado ao seu core business. Crie uma sala de guerra com os seus funcionários para manutenção das receitas atuais e crie uma sala de guerra para aumento das receitas. Porque esse padrão, esse protocolo é internacional. Todas as empresas do mundo estão fazendo isso. Umas de forma organizada, outras de forma mais desestruturada, mais intuitiva. Saia da zona do desespero e entre na zona da razão. Afinal de contas, a mensagem mais importante que nós temos aqui agora é o seguinte: nós não estamos no momento onde salvar vidas ou salvar a economia, salvar empresas. Essa mensagem de vida ou empresa é uma mensagem do cérebro emocional. A razão nos diz o seguinte: é perfeitamente possível salvar vidas e salvar empresas. E para isso é fundamental que você exerça a ciência da riqueza na prática por meio da tecnologia. Senhoras, senhores e senhoritas, muitíssimo obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e muita fé, muito esforço e prosperidade.